Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem chamada Filhos de Zebedeu, a humildade e o devotamento para com todos são a fonte e o meio único de toda a elevação. Nunca alimentar no coração a inveja, seguir o exemplo de Jesus e fazer esforços por andar nas suas pegadas. Essa passagem do terceiro volume de Rustem está estudando Mateus no capítulo 20, versículos de 20 a 28 e Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 45. Os textos são muito semelhantes, o de Mateus e o de Lucas. Nós vamos ler o de Mateus e depois falar do adendo ou da diferença em Marcos. Então, Mateus. E já vamos fazer uma leitura, já fazendo uma tradução mais próxima do texto original do grego. Aproximou-lhe dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e reverenciou, prostrando-se diante dele, dando mostras de querer pedir-lhe alguma coisa. Jesus lhe perguntou: que queres? Disse ela, que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Respondeu Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis, porventura, beber o cálice que eu tenho de beber? Responderam eles: podemos. Disse-lhes Jesus: na verdade, bebereis a taça que eu hei de beber. Quanto, porém, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não está nas minhas mãos conceder. Isto só é dado àquele a quem meu Pai o preparou. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de ira contra os outros dois. Mas Jesus os chamou e disse: sabeis que os governantes das nações dominam os povos, que os grandes exercem poder sobre eles. Assim, porém, não há de ser entre vós outros. Aquele que entre vós queira ser o maior, que seja o servo, seja o que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Desse modo, é semelhante ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em libertação de muitos. Esse é o texto de Mateus. No texto de Marcos, a diferença é que não aparece a mãe dos dois, de Tiago e de João, que se chama Salomé. E sim, os dois é que vão a Jesus e fazem esse pedido de sentar à esquerda e à direita do Mestre, quando ele implantar o seu reino. Então, qual é a diferença entre o texto de Mateus e de Lucas? É que no texto de Mateus, os dois, Tiago e João, vão acompanhados da mãe, da Salomé. E é ela que faz o pedido a Jesus, para que ele dê privilégios aos seus dois filhos. No caso de Marcos, são os dois, os jovens, João e Tiago, que vão até Jesus e fazem essa solicitação. Para a gente entender esse texto, precisamos
estar amarrado ao que estudávamos aqui na semana passada, em que Jesus, pela terceira ou quarta vez, terceira em Mateus, terceira em Marcos, mas já pela quarta vez no Evangelho de Lucas, ele faz uma profecia ou faz um anúncio do que está para acontecer com ele em breve. E o que iria acontecer com ele em breve? Que ele iria para Jerusalém, subiria para Jerusalém, e ele já estava fazendo isso, já estava indo a caminho, os apóstolos estavam temerosos, inclusive, porque ele ia na frente com muita determinação para ir em Jerusalém. E eles já sabiam que Jerusalém era uma terra, era uma cidade de inimigos. Lá havia o poder do país dominante, que era Roma, né? Então o poder de Pilatos, e havia também o poder político do Sinédrio, ou do Senado, constituído dos principais, dos fariseus e das principais autoridades religiosas e políticas da localidade. E eles eram radicalmente contra Jesus, eles eram inimigos de Jesus. E Jesus também não fazia boa política com eles, né? Jesus falava várias vezes dos erros dos fariseus e dos erros dos homens em gerais, e também das autoridades dominantes. Aqui mesmo ele está se referindo ao governo dos gentios, né? E ele fala assim, ele fala, os governantes exercem tirania sobre o povo. Logo ele está chamando o governo, e aí um governo que dominante ali era o governo de Roma, ele está chamando que as autoridades romanas eram tiranas. E não só as autoridades romanas, as autoridades de um modo geral. Naquela época, né, e ainda muito na época de hoje, exercem tirania ou domínio sobre o povo. Então, quer dizer, ele não tinha assim muita meias palavras, ele falava a verdade, e isso tudo incomodava. E a resposta da vida é que quando você ataca, em contrapartida você vai receber um ataque. Quer dizer, é o que nós falávamos na semana passada, o império contra-ataca. Então eles queriam colocar Jesus na cruz, queriam dar um fim em Jesus, porque Jesus, antes de tudo, incomodava. E fora que incomodava muito mais, porque como a multidão seguia Jesus e a fama de Jesus era imensa, afetava o que era mais agradável a eles. Primeiro, o poder, a autoridade. Eles viam que Jesus falava com muito mais autoridade, com muito mais poder, com muito mais certeza do que eles. Segundo, Jesus esclarecia todas as dúvidas e falava de tal forma em que o povo entendia a linguagem de Jesus. Não discriminava ninguém. E não cobrava nada, não exigia nenhum ritual. Então, por enquanto que eles exigiam um ritual pesadíssimo, colocavam um peso tremendo no ombro do povo, né? Jesus não exigia nada daquilo, nem cobrava também, quer dizer, Jesus não espoliava, como eles espoliavam nos impostos, no câmbio, né? Exigindo, por exemplo, que todas as oferendas, tudo que fosse feito para o templo, deveria ser na moeda deles, chamada ciclo. E evidentemente eles que controlavam o câmbio. Então havia uma roubalheira tremenda. Então eles faziam preces longas para as viúvas para poder cobrar mais. Então não explicavam para as pessoas, para que as pessoas se mantessem na ignorância, e eles pudessem explorar mais. Isso tudo Jesus deixava de forma muito clara. E é lógico que o império iria contra-atacar, né? E várias vezes as autoridades religiosas foram ao encontro de Jesus e tentaram pegar Jesus em armadilhas. Só que de todas essas armadilhas que eles tentaram fazer, Jesus escapava. E mesmo quando eram armadilhas físicas de pegarem Jesus e tentar jogar ele num precipício, ele se desmaterializou. Tentaram tacar pedra nele, ele passou no meio da multidão. Então, os apóstolos sabiam que Jesus estava indo para um ninho de cobras.
com ninho de escorpiões, para um ambiente de inimizade, em que, como era a época da Páscoa, evidentemente não só a multidão enorme estava lotada, estava se dirigindo para Jerusalém, que tinha cerca de umas 120 mil pessoas, nessa época chegava a ter 2 ou 3 milhões de visitantes, fora que todas as autoridades religiosas e políticas se encontravam ali reunidas lá no templo, então tudo isso gerava uma expectativa muito grande nos apóstolos, de medo, de temor, e mais, como diz a passagem, Jesus ia na frente determinado para fazer com que a coisa acontecesse. Que coisa? Aquilo que ele já tinha anunciado, já estava anunciando pela terceira vez, e lá no Evangelho de Lucas, ele já estava anunciando pela 4ª vez, que ele iria para Jerusalém, lá ele seria traído, lá ele seria julgado pelos judeus, os judeus entregariam ele para os romanos, e os romanos iriam assassiná-lo. E no 3º dia ele ressuscitaria. Olha, ele falava isso, e falou e várias vezes. Então, isso tudo causava um temor. Por quê? Porque como Jesus estava indo na frente, os apóstolos temiam e tremiam. Agora, Jesus então estava dizendo que ele iria para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele seria traído, ele seria julgado pelas autoridades políticas e religiosas do local, seria entregue aos romanos, os romanos iriam ironizar dele, iriam cuspir nele, iriam flagelá-lo, iriam matá-lo, e ele depois iria ressuscitar. Isso nós vimos bastante. É lógico que ele falava isso e caminhava para Jerusalém, onde isso ia acontecer. Era uma situação de muito risco, né? Na cabeça dos apóstolos, no fundo, eles achavam que isso era uma parábola. Por mais que Jesus falasse, eles não conseguiam entender em toda a sua profundidade. Porque na última frase do texto que nós estudávamos na vez passada, que é o de Lucas, está lá no capítulo 18 de Lucas, no versículo 34, diz assim: eles, os apóstolos, porém, nada compreendiam. Aquelas palavras lhes eram escondidas, como que oculta, em segredo, e não tinham a gnose do que lhe era dito. A gnose, o conhecimento que eles botam, o entendimento, mas no original está a gnose. Quer dizer, a verdadeira compreensão espiritual. A gnose, lá no pensamento socrático, na filosofia grega, é a razão espiritual. Não é a razão daqui da terra, em que você tem razão e sabe que botando tais e tais ingredientes você vai fazer um bolo fofinho. E você tem a regra para fazer o bolo. E que você já sabe que lá na hora que você vai fazer o bolo, se você não tem um fermento, por exemplo, mas precisou fazer um bolo, você vai ter a razão da compreensão de que o bolo não vai ficar fofinho.
ele vai ficar um pouco solado, porque ele não vai levedar. Essa é a razão daqui do mundo. Essa razão, normalmente a gente compreende. Você sabe, por exemplo, pela razão daqui do mundo, que se você recebe o seu salário no primeiro dia do mês, e você tem a conta de luz, gás e telefone e outras coisas para pagar, plano de saúde, supermercado, etc. E que quando chega no dia primeiro, o seu salário não veio, você já sabe quais são as consequências, porque você não vai pagar luz, gás, telefone. E se demorar muito e você não conseguir o seu dinheiro, né, vão cortar a sua luz, vão cortar o seu gás, vão cortar a água. Então você faz todo um raciocínio para as coisas daqui do mundo. Assim para tudo a gente raciocina. Eu vou, hoje ao Regeneração, eu vou precisar pegar a condução tal, eu vou indo de carro, eu vou estacionar em tal lugar. Há toda uma construção, ou um planejamento daquele seu tempo, daquele seu espaço. Isso é razão. Agora existe uma super razão, aquela razão espiritual, a razão que é o que aqui no texto chama de gnose, que é uma compreensão espiritual que não depende desse passo a passo, que depende de um mergulho na espiritualidade para que a pessoa possa perceber, não pelos sentidos normais do mundo, ela não entra pelos sentidos normais do mundo, os chamados 5 sentidos. Não são os olhos daqui do mundo material que faz você compreender, a visão do mundo material que faz você compreender isso. Nem a audição, nem o paladar, nem o olfato, nem o tato, não são esses 5 sentidos. Por isso que no budismo ele fala em 6º sentido. Ele diz que existe um outro órgão, que é a mente, que é o espírito, que tem um outro sentido, que é o da intuição, da compreensão espiritual. Essa que é a gnose, a verdadeira compreensão espiritual. E essa compreensão espiritual, ter essa sensibilidade, você só adquire essa sensibilidade através da evolução. E como nós somos muito projetados para as coisas materiais, a gente é muito viciado em acreditar só naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode apalpar, naquilo que a gente pode tocar. Nós temos muita dificuldade para compreender as coisas espirituais. Uma das maiores verdades com relação a isso é, por exemplo, as imagens, né? A pessoa, para orar por São Francisco ou por Nossa Senhora, se ela não tiver a imagem, às vezes fica difícil dela fazer essa transposição espiritual sem um acessório, sem um rito. Fica às vezes difícil porque ela não consegue ver ou sentir o espiritual. O espiritual é para ser sentido, não é para ser visualizado. Não é uma coisa do plano material, é de outra região, de outro valor. E quase sempre o que nos desperta para a espiritualidade, normalmente, né, ou são os muitos exercícios espirituais que se fazem para isso, ou a pessoa vem com determinada mediunidade e a mediunidade vai corroborar para que ela tenha a compreensão da espiritualidade, ou então ela já está num processo já de maturidade de outras vidas. Mas o que normalmente nos leva para a espiritualidade é a dor, aquela grande sacudela, né? Aquela sacudida que dá, que mexe com toda a sua estrutura. Quase sempre ali você
grita pela espiritualidade, né? Eu me lembro uma vez que eu vinha na estrada, dirigindo, e de repente o carro rodou na beira do precipício. É muito interessante que, se você for num posto de gasolina e bota o carro para lavar, né? E aí antigamente tinha aquele negócio, agora é o lava-jato. O lava-jato, tudo bem que eu estou falando, é o do posto de gasolina. Que subia um determinado, um macaco eletrônico, né? Levava o carro lá para cima, e aí, se você bota a mão no volante, ele vai para um lado, vai para o outro, ele fica completamente molengo o volante. Foi isso que aconteceu. Na hora que o carro girou, o volante ficou assim, sabe? Ele ia para um lado e ia para o outro, sem nada de atrito. E aí você dá aquele grito na hora para a espiritualidade. No meu caso, eu gritei São Jorge. Valeu, São Jorge. São Jorge chega rápido, né? Tem cavalo. Então, veja, nessa hora você faz, meu Deus, né? É o grito da espiritualidade. Que pouco importa, né? O cara pode falar São Jorge, Buda lá, tudo é a mesma coisa. Mas, então repare que nessa dor você se volta para a espiritualidade. Mas, então, conforme que Jesus, repare que já pela quarta vez em Lucas ele vinha dizendo: eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser traído, lá eu vou ser julgado pelos judeus, os judeus vão me entregar para os romanos, os romanos vão ironizar de mim, vão me cuspir, vão me flagelar, vão me matar, vão me crucificar, ainda fala em detalhe, vou para a cruz, aí depois vou ressuscitar. Eles custavam a compreender, eles não tinham a visão disso. Por que eles não tinham a visão? Porque ele estava com Jesus esse tempo todo, foram 3 anos que eles conviveram com o Mestre, e em tudo o Mestre foi vitorioso. E com vitórias as mais surpreendentes possíveis. O povo estava com fome, poxa, apareceu lá uma quantidade enorme de pão, comeram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, sobraram 12 cestos. Depois, uma outra vez, eram 4.000 homens, a mesma coisa. Depois eles passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Joga a rede. Ele jogou a rede, eram 153 peixes grandes. Tiveram de chamar um outro barco para ajudar. De tanto peixe. Depois teve uma vez que era o vento, estava um barco ia virar, Jesus dormia, eles acordaram Jesus, ele falou para o vento: fica quieto aí. E o vento ficou quieto, o mar, as ondas ficaram quietas. Então, chegavam as autoridades e as autoridades tentavam pegar Jesus nas diferentes ciladas, armações, e em todas Jesus vencia. Tem aquela célebre passagem, né? Deviam pagar ou não impostos a César. Se ele diz não pagar o imposto, ele está indo contra Roma. Estava criando um processo contra ele. Se ele diz pagar o imposto, está ainda contra o povo, que o povo não queria pagar o imposto para o povo dominante. Aí ele sai daquela forma brilhante, que está aí na moeda. Qual é o retrato que está aí? A marca, a esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então em tudo ele saía de forma brilhante, em todos os discursos. E quando pegaram ele para jogá-lo no precipício abaixo, ele se desmaterializou, foi embora no meio das pessoas. E foi para uma outra cidade. Bom, isso é uma outra coisa. E segundo, que ele não só confessou para os apóstolos, mas os apóstolos acreditavam nisso. Pedro toma a palavra e fala em nome do grupo que ele era o Cristo. E o Cristo não é nome próprio, é um título. O nome dele é Jesus. Cristo é um título. É o título de alguém que eles esperavam, que era o enviado de Deus,
que viria com um poder extraordinário e um poder tal que ia dar vitória para eles absoluta e que ia fazer, inclusive, que o povo dominante, e ali na época eram os romanos, fossem expulsos, destruídos. Porque falam as Escrituras, em especial um Salmo, né? Em especial o Salmo 110, que todos os inimigos ficariam nos cabelos dos seus pés, quer dizer, ficariam debaixo dos seus pés. Os reis, as autoridades, todos iriam reverenciá-lo. Hoje a gente compreende assim no Ocidente, porque hoje todos os reis do mundo, todas as autoridades, todos os presidentes, somente do Ocidente para cá, onde que predomina o cristianismo, são cristãos e reverenciam, têm maior respeito pelo Cristo. E mesmo quando não são cristãos, lá são socialistas, etc., e que não querem ter uma marca religiosa, o tem como um grande líder, como um grande respeito, né? Como alguém muito inteligente. Logo, hoje se compreende assim, desse lado, nessa interpretação espiritual. Mas naquela época se interpretava ao pé da letra. Porque naquela época só tinha um jeito de um rei ficar debaixo dos seus pés, é quando ele era submisso pela força, pela violência. Diz que existia um rei tão arrogante chamado Canuto, que ele era tão arrogante que ele se indignava se a maré não obedecesse ele. Mas que bobo, né? Que força que ele tem para fazer a maré obedecer. Mas ele era tão arrogante, que quando ele tinha de fazer uma viagem de navio, quem remava o navio eram reis. Ele tinha vários reis que ele invadiu outras localidades, ele prendeu esses reis que eram reis tributários, ou melhor, reis que pagavam tributos a ele, que quando ele tinha de fazer uma viagem, eram esses reis que remavam o barco dele. Ele era tão vaidoso que ele não queria que marinheiros fizessem isso. No mínimo, os remadores eram reis. Então, quando o sujeito está assim fechado nessa arrogância, fica difícil de compreender. E aí, no caso, eles interpretavam que nunca o Cristo, um enviado de Deus, alguém que Deus manda, seria assim, ó. Seria traído, seria julgado, seria entregue na mão dos romanos. O romano é um cuspir nele. Que você vai cuspir no Cristo? Vai bater nele? Vai chicoteá-lo? E eles estavam ali vendo 3 anos seguindo Jesus e não vendo em nada ele ser diminuído. Vendo as coisas mais interessantes, as doenças, você jogava o sujeito de lepra, eram 10 com lepra, ele ser limpo. E os 10 ficaram limpos na hora. Outro era cego de nascença, 45 anos, enxergou na hora. O outro estava no túmulo, já estava fedendo, diz lá, passar já 4 dias. Ele diz, levanta, sai do túmulo. Então, a palestra aqui não é para a gente, e eu nem estou fazendo no ritmo de que a gente deva aceitar isso. É lógico que tudo isso, no nosso caso, seguidores do Cristo, o temos como verdade. Mas não é nesse ponto que eu estou querendo conduzir a palestra. Eu estou querendo que vocês vejam a psicologia dos apóstolos. Eles, os seguidores, é que viam tudo isso. E na cabeça deles, não só os textos diziam que o Cristo era poderoso e venceria tudo e botaria todos os inimigos nos cabelos dos seus pés, mas eles viam o Cristo sempre vencer as situações mais complicadas, mais inusitadas. Ele realizava. Eles viram em Cafarnaum Jesus passar e só a sombra dele, passando no meio da praça, que era com tantos doentes, conforme que ele passava, só a sombra dele curava. Como foi na praça de Cafarnaum.
Então, na cabeça dos apóstolos, eles não podiam entender, quando aqui o texto fala, que eles estavam impressionados que Jesus ia na frente, e que Jesus disse que tudo aquilo iria acontecer, seria traído, julgado, entregue nos romanos, seria cuspido, flagelado. Termina a passagem. Nada compreenderam daquelas palavras que eram como se fossem ocultas, segredo para eles. E não tinham a gnose, a compreensão espiritual. Além do mais, até podiam entender que ele seria traído, cuspido, mas matar ele, se mata, seria derrotado. Hoje que nós temos esse negócio de ressurreição, esquece isso, esquece a ressurreição. Não tinha na cabeça dos apóstolos, naquela época, esse negócio de ressurreição. O sujeito morreu, acabou. Todo mundo morre. Pode até se acreditar numa vida espiritual e ficava naquela história, ainda ninguém voltou para contar, e só um grupo aceitava que volta, que tem imortalidade. A realidade é que o sujeito morre e é enterrado. E ele, sendo morto dessa forma, flagelado, crucificado, era a condenação dada para os inimigos do império dominante. Era a condenação de rebelde. É réu. Tanto que quando ele é condenado, bota lá na cruz a causa da sua condenação. Ele está sendo condenado por quê? Porque ele disse que ele era rei dos judeus. E para ficar bem claro, não só bota uma plaquinha, mas bota em latim, que era a língua do romano, bota em grego, que era a língua mais conhecida na época, e bota em hebraico, que era a língua do local, do judaísmo. Essa é a causa da morte. Aí foi condenado. Qual o tipo da condenação? Qual foi o motivo, a causa da condenação, da pena de morte? É que ele se diz rei. E não tem essa de rei. Rei só César e acabou. Essa é a realidade. Então não podiam os apóstolos terem compreensão. Eles não compreendiam. Então eles precisavam ter, como diz o texto, uma gnose. Essa compreensão espiritual do que isso significa. Como um sujeito pode ser vencedor, e ele era o Cristo, eles esperavam que o Cristo fosse vencer, nunca poderiam entender um Cristo derrotado. E todo sujeito que apanha, mas no final pode bater, né? Mas no final tem que vencer, que nem um cara vai lá lutar lá no MMA ou no boxe, apanha lá em 10 assaltos. Apanha, chega no último assalto, ele tem que vencer. Ou por ponto ou por nocaute, ele tem que vencer. Se ele perdeu, perdeu. E nesse caso, era uma perda de morte. Morreu. E se morreu, é derrota. Aí Jesus falava, não, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Não havia referência na cabeça deles para a ressurreição. E vai ressuscitar o quê? Vai viver outra vez? Aí vai ressuscitar para tomar o poder outra vez? Porque, tudo bem, pegam ele, batem nele, ironizam, então botam na cruz e morre. Aí ele ressuscita. Aí ressuscita e fala assim, agora, aí eu de novo aqui. Mas ele não fez isso. Ele só falou, eu de novo aqui, para o grupo dele. Ele não apareceu, ó, eu aqui de novo lá para Pilatos. No Sinédrio.
E as autoridades até ouviram o zum de que ele iria ressuscitar, porque ele dizia isso, e mandaram botar soldado para tomar conta. Pediram autorização a Pilatos. E Pilatos mandou a guarda para tomar conta. E ainda disseram mais, porque podem os soldados, os amigos dele virem aqui roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Então vão botar os soldados. Só que os soldados vieram correndo, disseram: tremeu a terra, a pedra saiu do lugar, e aí a gente viu ele saindo de lá. Aí foram falar para as autoridades. Quer dizer, não adiantou os soldados, mas ele também não apareceu para ninguém, não apareceu para as autoridades, nem para os soldados, nem para Pilatos, e para fazer com que aquele povo se curvasse no pé dele, debaixo dos seus pés. Que ele podia aparecer e falar: não me mataram não. Não fez nada disso. E se me matar outra vez, eu vou aparecer outra vez para você. Não fez isso. Apareceu e sumiu. Só vai aparecer para o seu grupo. Apesar do grupo ser grande, diz Paulo, que eram mais de 500 que viram a sua ascensão aos céus, na primeira vez quando ele aparece para os apóstolos, Tomé não estava, e Tomé não acreditou. Não acredito mesmo. Que negócio de ressuscitar é esse? Não acredito. Só se eu botar o dedo lá que eu vou acreditar. Porque não se tinha essa compreensão. E vai mais ainda. Né? Quando a Madalena vai ao túmulo com as outras mulheres, no domingo bem cedo, para colocar essências no corpo de Jesus. Olha, elas eram seguidoras de Jesus. Elas serviam Jesus. Elas davam dinheiro para o grupo. Elas sustentavam financeiramente o grupo e serviam o grupo. E elas viram aonde que Jesus foi enterrado, diz lá o texto, e foi enterrado no túmulo vir José de Arimateia. E diz a passagem: e as mulheres viram, mas como era já sábado e não podiam fazer nenhum tipo de trabalho, porque o judeu não permite, não embalsamaram o corpo de Jesus, não ungiram com os perfumes que elas queriam. Aí foram, adquiriram as essências e no domingo, diz o texto, bem cedo, foram lá, ainda foram com a seguinte preocupação que está no texto: quem vai tirar a pedra? Porque nós sabemos que esse túmulo tem uma pedra muito pesada, nós vimos que a pedra é muito pesada. Quem vai rolar a pedra? Nós somos mulheres, nós não temos força. E fazer o quê? Porque nós estamos aqui com as essências, para botar no corpo. No corpo o quê? Corpo morto. Então a cabeça é que morreu. E aí quando Jesus aparece para Madalena, e ela fica toda feliz, que é abraçar, vai falar para os meus amigos, que logo mais eu estarei com eles. E quando ela chega com a mensagem: o Cristo ressuscitou, apareceu para mim, o primeiro a levantar foi Pedro. Mas João foi correndo atrás. E como João era mais novo, saiu correndo. E Pedro foi atrás para ver se é ou não. Mas se você sabe que ele ia ressuscitar, se você tem essa certeza, não precisava fazer isso. E foram lá e conferiram. E viram lá o pano dobrado. E não viram Jesus. Só depois que Jesus apareceu para ele. Quando ele estava andando na estrada de Emaús, ele estava do lado de 2 discípulos. E os discípulos não reconheceram. Estavam tão fechados na mente que Jesus morreu que não reconheceram Jesus. E ainda conversávamos, não sabe do que aconteceu. O tal Jesus, que nós seguimos, morreu. E quando Jesus partiu o pão, aí que eles, tão bloqueado estava a mente, não conseguia perceber algo assim. O sujeito fica embotado, completamente embotado. Como nós ficamos embotados com a encarnação, e esse corpo é um verdadeiro abajur, e a gente não lembra das nossas encarnações passadas, assim a gente fica embotado também, limitado com relação à percepção das coisas espirituais. Como é que eles podiam entender
E aí o Cristo não vai vencer? Ah, não, mas ele vai ressuscitar. Tá bom, mas ressuscitar para colocar os judeus debaixo dos seus pés? Mas não. Depois que Jesus ressuscitou, só apareceu para eles e disse: agora vocês é que vão pregar pelo mundo. E quando eles quiserem te matar você, não liga, eles só vão matar o corpo. Foi isso que Jesus falou para eles. Não tinha nenhuma compreensão de que o reino que Jesus ia implantar não é um reino aqui na terra. É um reino de ordem espiritual, que pode até ser aqui na terra, porque é um reino que não depende de matéria nem de espírito, é um reino de amor. O sujeito ama e pronto, aonde que ele estiver. E que a igreja que ele iria implantar, uma igreja que pode estar um aqui e o outro está na China, mas estão unidos porque realizam a mesma coisa, que é o amor. Essa compreensão era nenhuma na cabeça deles. Daí o texto: não tinha uma gnose, queriam levar as coisas ao pé da letra. Então não adiantava nem pensar na ressurreição. Eles podiam até ver, no caso, Jesus tirou Lázaro do túmulo, mas Lázaro depois morrer, morreu. Aí ele fez com que o filho da viúva de Naim voltasse da cidade de Naim. Voltou, mas depois morreu. E a menininha de 12 anos, que ele falou: Talita cumi, menininha, levanta. A filha do Jairo, que dirigia a sinagoga. Levantou, mas depois morreu. Então o problema não é de ressuscitar. É ressuscitar, mas vai realizar o poder Cristo. E chegamos na lição de hoje. Ele já tinha dito a seguinte passagem que nós já estudamos aqui: que eles, os apóstolos, os seus seguidores, vão se sentar em 12 tronos para dirigir a humanidade. Primeiro que eles levaram ao pé da letra que 12 é aquele número que vem depois de 11 e está abaixo de 13. Não interpretaram a numerologia do número, que 12 quer dizer totalidade. Daí as 12 casas zodiacais. Todo mundo que nasce, nasce sob um dos signos. 12 quer dizer o todo. Primeiro não interpretaram como totalidade, interpretaram como um número, aquele número que está depois do 11, que está abaixo do 13. Mas segundo, eles vão se sentar em tronos. Aqui são os tronos. Olha os troninhos. Aí cada um vai sentar nele. Ou melhor, cada um vai ser rei. Isso eu já citei aqui, está em Mateus no capítulo 19, versículo 28. E que o reino dele, onde que eles vão se sentar em tronos, que o reino seria implantado imediatamente. Era algo imediato. E isso está no capítulo de Lucas, no capítulo 19, versículo 11. O reino estava próximo. Mas na visão espiritual, o reino está próximo de duas formas. Para o Cristo, para Jesus, ele já estava no reino. Nunca saiu do reino. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, ele falou. Segundo, o reino de Deus está próximo porque não tem essa medição de tempo. Em termos espirituais, quando você está em êxtase, o tempo é algo relativo. Então, e segundo, o reino está próximo porque o reino começa quando você assume a espiritualidade. E quando você começa a assumir ela e a transformar, o reino começa a aproximar. Estava muito próximo de Jesus, já estava com Jesus, aliás, né? E já estaria muito próximo com os apóstolos. Quando eles passassem a viver a mensagem de Jesus, ali o reino aconteceria no coração deles. Então estava próximo nesse sentido. Imediato, já está para acontecer. Como está lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 11. Muito bem.
Há uma outra passagem também, em que Jesus estava indo, num outro momento, Jesus estava indo para Jerusalém, e João e Tiago, são dois dos 12 lá, né? João e Tiago foram preparar o caminho para Jesus, porque o caminho mais rápido para chegar em Jerusalém era indo da onde Jesus se encontrava, era indo pela Samaria. E eles foram então preparar o caminho, a hospedagem, porque os samaritanos não falavam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. E como era a época de festa, muitos gostavam dos judeus de cortar caminho indo pela Samaria. Os samaritanos ficavam mais atentos, então era esse período que eles proibiam a passagem por suas terras, de judeus que iam comemorar a festa. Em outros momentos passavam com mais facilidade, porque a vigilância não era tão grande. Mas quando se aproximava a festa da Páscoa, eles tinham a festa deles, eles cultuavam Deus no Monte do Gerizim, e eles aceitavam Moisés, logo também eles aceitavam a Páscoa. Eles achavam um absurdo. Vocês estão passando por aqui não para cultuar Deus no Monte do Gerizim, e sim no muros de Jerusalém. Então, como havia inimizade de guerra, de ódio, eles não deixavam os judeus passarem, principalmente nesse período. Por isso que João e Tiago foram na frente para preparar o caminho, a hospedagem de Jesus. E eles não admitiram. Se vão para a festa em Jerusalém, eu não deixo passar. E eles vieram cheios de coisa e se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, eles não deixaram. E Jesus falou assim: tá bom, se eles não deixaram, vão pelo caminho normal, o mais longo. E ele disse: mas Senhor, é uma afronta eles não deixarem você passar. Não quer que a gente mande descer fogo do céu, a gente mata todos eles? Então eles já estavam nesse nível de compreensão. Já que eles não querem te aceitar, pô, você é o cara. Olha o que você fez com os pães, com os peixes, com os doentes. Você manda descer fogo, você mandou o vento parar, mandou as ondas ficarem quietas, andou sobre as águas. Então manda descer fogo do céu, a gente mata toda essa samaritana. E é interessante que não é matar só aqueles que proibiram, não. A linguagem dele é matar todos os samaritanos, quer dizer, a gente já mata logo todos eles que são nossos inimigos, que não cultuam Deus no muro de Jerusalém, e sim no Monte do Gerizim, diferente da gente, Senhor. Então a gente mata todos. E Jesus chamou eles de filhos do trovão. Eu anotei aqui a passagem. Quem vos autorizou a falar assim, filhos do trovão? Está em Marcos capítulo 3, versículo 17. Então, repare que essa passagem já mostra na cabeça deles que o próprio Jesus destaca eles com um título, né? Será que eles interpretaram isso ao pé da letra? Que eles eram filhos do trovão? Ou melhor, que eles tinham poderes espirituais extraordinários com a natureza, e que quando esse reino fosse implantado, esses poderes seriam transferidos para eles? Porque Jesus já tinha ensinado a eles pregar, e eles já tinham ido pregar, e disse assim: quando vocês encontrarem pessoas doentes, vocês curam, pessoas com picada de cobra, vocês curam, e mortos vocês ressuscitam. E eles voltaram felizes da vida. Ah, Senhor, fizemos todas essas coisas. Então, será que Jesus já está dizendo que nós somos filhos do trovão, que Ele vai nos passar esse poder, e a gente também vai poder mandar o mar silenciar, mandar o vento silenciar, jogar trovão nos outros? Afinal, Ele era o Cristo. Essas coisas passavam na cabeça dele. Mas só deles não, passava na cabeça das mulheres também. E eu anotei aqui, haviam as mulheres que seguiam Jesus, e não só seguiam Jesus, mas
faziam a subvenção do grupo. Não só seguiam, mas serviam, ajudavam e faziam a subvenção. 2 vezes é citado em evangelho diferente, Lucas capítulo 8, versículo 3 e Marcos capítulo 15, versículo 41. E as mulheres falam lá, que é Maria, irmã da mãe de Jesus, que também chamava Maria, que é Susana, que é Madalena, que é Salomé, que é Joana de Guza e outras. Então elas tinham um nome, ou melhor, eram reconhecidas do grupo. Eram reconhecidas. E no caso excepcional dessa Salomé, ela não só era do grupo, mas segundo muita tradição, ela era parente de Jesus, parente da mãe de Jesus. Não sabemos. A tradição diz isso, é possível. Mas o que eu quero dizer é que ela era mãe de João e Tiago. E João e Tiago faziam parte do grupo de Jesus, dos 12. E ela subvencionava o grupo. E ela também servia. E os seus 2 filhos faziam parte desse grupo. E Jesus chamava um deles, que é o seu João, o João Evangelista, do discípulo amado. Repare que o amado de Jesus, o amorzinho de Jesus, que fazia parte do seu grupo, era filho dela. E mais, eles tinham uma sociedade de pesca, e nessa sociedade de pesca tinham empregados, e eles eram sócios. João e Tiago eram sócios de outros 2 irmãos, André e Pedro. E André e Pedro foram seguir Jesus e abandonaram a sociedade, a empresa de pesca. E João e Tiago também. Ainda levaram a mãe deles, que levava dinheiro, ajudava com dinheiro e servia o grupo. E quem ficou cuidando da companhia de pesca, que continuou gerando dinheiro e ajudando o grupo, era o pai deles, Zebedeu. Tanto que o texto começa assim: aproximando-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu. Ora, Zebedeu tinha nome, era conhecido do grupo. Era o cara que ficou lá cuidando da empresa. E ela ajudava com dinheiro. E quem ajuda um movimento com dinheiro, aqui no mundo, tem muito a pedir. É engraçado, né? A pessoa acha porque ela dá dinheiro, né? Ela tem mais direito que o outro. Eu sou sócio daquele centro lá, eu pago uma mensalidade maior. Logo, eu tenho direito a mais do que o outro que paga uma pequena mensalidade. E em termos da visão de Jesus, era complicado, porque chegava aquela multidão lá e faziam as doações no gasofilácio, o gasofilácio, ou melhor, o cofre era de metal e fazia um barulho tremendo, porque jogavam muitas moedas. Agora, quando veio a viúva e deu um óbolo, uma coisa pequenininha, uma moeda pequenininha, Jesus disse que é ela que mais deu, porque ela está dando daquilo que falta a ela. Mas isso é muito bom, assim, num discurso você escuta, né, e fala, mas na hora da realidade, se você der um óbolo, você não paga a conta de luz daqui do Regeneração. Se o sujeito não der um valor maior, a conta daqui nunca paga. Tá certo? Se levarmos assim por esse lado da razão daqui do mundo, da receita de bolo, como comecei a palestra. Não pela gnose, que a gente faz com que as coisas aconteçam, o plano espiritual faz com que as coisas aconteçam, mas por outro caminho. Para a realidade aqui do mundo, se você chegar aqui e der 5 centavos, não vai ajudar em praticamente nada na conta da luz. Ao outro que chega e dá com 500 reais, esse deu 500 reais. Mas na hora da atitude espiritual, ninguém é melhor que o outro. O que deu uma moedinha de 5 vale tanto ou mais que você. O valor não é em quantidade, é na qualidade. Mas aqui no mundo
Isso fica difícil de ser inteligido. Eles não compreendiam. Não compreendiam. E ela ajudava o grupo. Primeiro que era, segundo a tradição, era parente. Se era parente, tem direito. Se ela é uma tia, se é uma prima, tem direito. Mais do que os outros que não são parentes. E eles são meus filhos, logo são teus parentes também. Segundo, vamos pensar em termos de subvenção. Eu estou dando uma grana aí, cara, pro teu grupo. Mais do que eu estou dando uma grana, talvez ela podia até estar contando junto com os outros. Quem está dando mais aí desse grupo? Meu marido está lá, está trabalhando na companhia de pesca. E você tirou os sócios de lá, os meus 2 filhos. Agora eu vou além ainda, você gosta do meu aí de forma muito especial, os 2, tanto que quando você foi curar a filha de Jairo, que estava considerada morta, você levou o meu filho, os meus 2 filhos, junto com Pedro. Então eles são especiais. Quando você fez a sua transfiguração no Tabor, você levou Pedro e meus 2 filhos. E os outros ficaram lá embaixo. Então os meus são especiais. Mas, num banquete lá, e o banquete que vai acontecer, é o meu filho que bota a cabeça no seu peito. E como era uma coisa muito natural, eu podia imaginar que em toda a refeição era assim. João é que se encostava em Jesus, tinha uma amizade, um carinho muito especial, uma intimidade. Ali a forma do que aconteceu no banquete da Páscoa, em que ele descansa a cabeça no peito de Jesus, e que Leonardo da Vinci dá um show artístico, se a gente pode chamar de show numa obra daquela, né? Mas faz uma beleza de arte, que é a Santa Sé, colocando João no peito de Jesus, mostra que será algo assim muito natural. O evangelista conta de forma como era natural. Ele tinha essa intimidade com Jesus. Então eu tenho direito de fazer um pedido. E ela chega, ela reverencia o mestre. Primeiro, reverenciar e se curvar é muito natural. Toda vez que você vai fazer pedido, é bom tratar o outro bem. Não chegou lá e tratou ele como igual, né? Podia, como uma tia, se por acaso é tia, dar a mão para ele beijar, né? Para tomar a bênção. Mas ela que queria pedir, né? Então a palavra vem toda assim. Ela se reverenciou. Algumas traduções colocam ajoelhou. Em outras vão além. Ela se curvou. Ela adorou Jesus. Mas aí eu vou tirar esse adorar, que ainda não se tinha ainda aquela impressão, mas de reverenciar, de se curvar mesmo diante dele, o tendo como autoridade, como Cristo. Porque o que ela veio pedir era só o Cristo podia resolver, e era coisa para Cristo. E era coisa que tinha a ver com o reino do Cristo. E ela chega e fala, depois de reverenciar, e ficou com o olhar de que queria pedir alguma coisa. E Jesus logo percebeu a psicologia humana, o que você quer. O que você quer pedir, para você estar fazendo isso tudo, você quer alguma coisa. Conhecimento da psicologia humana, em especial da psicologia feminina. Você está fazendo isso, é que você quer alguma coisa. Vamos reler a passagem aqui? E aproximando-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, quer dizer, vem com essa ideia, né? Do Zebedeu, aquele que está alimentando o grupo com dinheiro, com os seus filhos. Ela veio com eles, acompanhada dos filhos. Eles estão aqui do meu lado, eles concordam com o que eu vou falar, eles são do teu grupo. E o adorou, e o reverenciou, dando mostras, quer dizer, dando a impressão pela aparência de querer pedir-lhe alguma coisa. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Quer dizer, compreendeu logo a atitude dela, que você está querendo alguma coisa. O que é para estar fazendo isso? No caso, no texto de Marcos, em que ela não aparece, são os 2 que vão pedir, diz assim,
E caminharam eles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e lhes disseram: Mestre, queremos que faça o que te pedimos. Aí é mais arrogante ainda, irmão. Queremos que faça o que te pedimos. Podia chegar e falar assim: o que você acha disso que eu vou te pedir? É mais humilde, né? Mas queremos que faça. Temos algum direito. Somos filhos de Zebedeu. Somos parentes. Somos de um grupo especial. Somos amados. A nossa mãe te serve. Dá grana para o grupo. E pediram. E pediram. Que quereis que eu te faça? Concede, disseram eles, ou ela, em Mateus, que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, se você vai ressuscitar, você vem cheio de glória. Levar o pé da letra. Eu não consigo entender que vão te espancar e te matar. Mas já que você insiste de dizer isso, já pela quarta vez você está dizendo isso, e diz que vai ressuscitar, tá bom. Quando você ressuscitar, vai acontecer o que a gente espera do Cristo. A glória. E qual é a glória? O teu reino vai ser implantado. E o teu reino sendo implantado, os teus inimigos vão ficar nos cabelos dos seus pés, debaixo dos seus pés. É o reino daqui do mundo. Tanto que eu quero que minha cadeira, uma fica à direita e a outra, do meu irmão, à esquerda. Que a gente tenha a posição de destaque, direita e esquerda. Assim é que acontecia nos banquetes. Lá em Israel, naquela época, não tinha mesa. Não existia mesa. As pessoas comiam no chão. No máximo que tinha na casa de grão fino era um tablado bem baixinho, em que se colocava comida e as pessoas ficavam deitadas no chão em almofadas, com o cotovelo numa almofada e com a outra mão ficava livre para pegar os alimentos. Daí o reclinar a mesa, ou melhor, deitar sobre a mesa, que é a tradução que eles colocam, é reclinar sobre o banquete, sobre a refeição. Então, por isso que usam a palavra, alguns textos, vocês leem, né? Reclinando, quer dizer, se curvando, se deitando na mesa, com a mão ficava livre para pegar os alimentos. E as mesas eram assim, em U. Somente num banquete como o da Páscoa, era em U. Então aqui está a mesa. Os alimentos ficavam aqui, ó. Por aqui entravam os servos, nesse U, para ir colocando ou repondo os alimentos. No caso da Páscoa de Jesus, eles estavam num cenáculo muito bom. Logo, casa de gente que tinha dinheiro. José de Arimateia tinha até túmulo virgem, tinha um jardim na casa dele, um horto na casa dele. Então, ele era um dos principais fariseus, diz o texto, discípulas ocultas de Jesus. Tinha servos, tanto que diz a passagem: encontrará um servo com um cântaro de água, chega para ele e pergunta: onde está o quarto mobiliado onde passarei a ceia com os meus apóstolos? Quarto mobiliado, quer dizer, ele deu um andar, que depois a gente vai ver que é um terraço. Eu estive lá visitando, é assim mesmo, um espaço grande e à vontade, onde que você vê do alto grande parte da cidade. E ali os empregados vinham e ficavam repondo os alimentos. E se comia, e não se come com garfo e faca, se comia com a mão, fazia o bolo, pegava as ervas, pegava as frutas, as tâmaras, né? Muito bom comer tâmara. Ai, meu Deus. Mas voltando. Aí comia as ervas, o cordeiro, tomava o vinho, daí falar em taça,
as taças de vinho, e para limpar a boca, limpar a mão, é o miolo do pão, o guardanapo. Era o miolo do pão. Limpava a mão, limpava a boca e jogava o miolo para cá por centro, e que os empregados iam vindo e iam recolhendo tudo. Iam levando e iam repondo. Muito bem. E quando se era alguém importante, esse importante ficava no centro. E ficava assim dividido a hierarquia. Na esquerda e na direita, os principais. E assim sucessivamente, os mais importantes. Os mais importantes. Por hora. Mas quem sentava à esquerda e à direita, que era o que ficava mais próximo, tanto que ficava tão próximo que João reclinou o corpo no peito de Jesus, o que ficava mais próximo eram os mais íntimos, ou pelo menos aqueles que chegavam na frente e corriam para sentar ali. Daí dizer Jesus: não faço assim, não faço assim, porque os seres humanos gostam dos primeiros lugares. E quando você então chegar no lugar, senta lá atrás. Sentando lá atrás, o dono do banquete vai dizer assim: ei, amigo, chega para cá, vem sentar aqui do meu lado. E aí você vai ficar mais feliz, e os outros vão ver o quanto você é querido. Não escolha os primeiros lugares. Não seja, isso está em Mateus capítulo 23, versículo 6, Lucas capítulo 14, versículos 8 e 10. Não seja como os fariseus que nas sinagogas ou nos templos gostam de sentar nos primeiros lugares, para mostrar que são queridos, que são importantes. Então os seres humanos são assim. E se os seres humanos são assim, talvez quem sentou aqui do lado de Jesus não é que a esquerda e a direita não quer necessariamente que seja o mais importante. E sim aqueles que correram para sentar ali, ué. E Jesus acabou com isso. Com essa vaidade. Na hora que eles se indignaram com os dois, porque os dois foram pedir posição de destaque à esquerda e à direita, na hora que os outros 10 se indignaram, que a gente fala assim, se indignaram porque viram o quanto aqueles outros dois são arrogantes. Não, se indignaram porque também queriam ser importantes no reino dos céus, no reino que Jesus ia implantar. Se indignaram porque também queriam ter posição de destaque. E não só se indignaram ali naquela hora, e Jesus os repreendeu, mas não adiantou nada. Quando chegou no dia do banquete, estava pegando fogo a discussão. E eles lá no banquete discutiam qual era o mais importante deles. Até quando Jesus disse: um terá a missão de me trair, eles começaram a falar: serei eu, Senhor, serei eu, porque todo mundo queria fazer alguma coisa, né? Até que se fosse a traição. E a curiosidade foi tanta que Pedro pergunta a João, que está com a cabeça no peito de Jesus, pergunta a ele quem vai ser. E João pergunta, que Jesus disse para quem eu der o pão com molho, e deu para Judas. E disse para Judas: vai e faça logo o que você deve fazer. E Judas foi, e eles não fizeram nada. Talvez chateadinhos, porque queriam ter também a oportunidade de Judas. E é interessante que nessa discussão toda, e Jesus percebendo o clima, ele levanta, pega um avental, amarra o avental, prepara uma bacia d'água e começa a lavar o pé de todos eles, os pés. Pedro percebe. E fala: tu não vai me lavar? Eu disse: não, se não me lavar, você não tem parte comigo. Então me lava por inteiro, me dá um banho logo todo. Olha como é que eu quero fazer parte do teu grupo. Se a coisa é essa, me dá um banho inteiro. E aí ficou, lavou o pé deles e veio a frase. Está aí provado: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E aí vem a colocação do texto daqui, ó. Assim,
Não sereis como as autoridades que tiranizam o povo. Não serei como os grandes, os poderosos, os ricos, que dominam os outros. Não sereis como os governantes, nem como os poderosos, que dominam o povo. Não. Sereis assim. Assim, entretanto, não deve ser entre vós. O que quiser ser o maior, tem que se fazer como servo. E o que quiser ser o primeiro, tem que ser o servidor de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vem para servir. Quem quiser, o meu reino, o meu grupo, o meu reino é assim. E era difícil deles entenderem. O Cristo veio para servir, o cara é rei. Imagina o rei chegar, botar um avental e lavar o pé dos empregados. Não tem lógica. O empregado tem que fazer isso. Jesus já disse. É uma outra parábola. O empregado chega do dia inteiro no campo, o Senhor chega, vai tomar ele fala, prepara-me um banho e vai preparar a minha comida. E aí o servo fica olhando ele comer. E ele come, depois que ele comer, aí o servo tira as coisas, limpa tudo e vai comer. E o servo ficou o dia inteiro trabalhando. E o Senhor não. Isso é a realidade do mundo. E vem um cara e fala o contrário. Eu vim para servir. Eu sou Cristo, eu vou lavar o pé de vocês. E botou um avental e saiu lavando. Então essa falta de inteligência é muito grande. Eles não conseguiam compreender um reino espiritual. Não conseguiam entender que é um reino que agora o princípio, o único princípio é amor. E quando há amor não existe nem servidão. Só existe alegria. De o outro ser feliz. E conforme o outro é feliz, você está feliz. A alegria é por amor. Você não pode imaginar que a mãe é serva do filho quando ela dá banho nele. Porque não existe para a mãe, ou para o filho, para a tia, para a avó, para o papai, nada mais gostoso que dar um banho no filho. Você não é empregado dele quando você faz isso. É um gesto de amor, uma alegria. Você fica triste. É muito engraçado quando chegam duas vós, né? A paterna e a materna, e todas as duas querem dar banho no filho, no neto. As velhas ficam lá brigando porque querem dar banho no neto. Não tem, porque não é empregado. Quando há amor não existe isso. Quando há amor não existe essa distância. Só quando há essa tal coisa do preconceito. Não existe. Minha mulher é minha empregada. Dá um copo d'água. Ela vai lá pegar um copo d'água. Minha empregada. Não, amor. Mas infelizmente os homens vão interpretando tudo errado. Eles não têm a gnose. Então não compreendem. Aí ela chega e fala assim: pode colocar o meu filho em posição de destaque? Eu citei aqui um livro de história da época, Flávio Josefo, no livro Antiguidade, o historiador judeu, né, Flávio Josefo, no livro Antiguidade, no volume 6, capítulo 11, item 9, ele diz assim: esquerda e direita do monarca nas cortes orientais era a posição de autoridade. Quem sentava à esquerda e à direita tinham autoridade. Olha o que João e Tiago estão pedindo. E por isso que Jesus fala: não sereis como os governantes que tiranizam o povo. Não serei como os poderosos, os grandes do mundo, que dominam o povo, que se acham melhor que o povo. Não. Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. E eles vão pedir isso. Posição de destaque para ter autoridade. Isso é psicologia de Adler, a psicologia do poder. A satisfação está no poder. Então não é por dinheiro, é por poder. Tanto que a gente vê tanto político aí que é rico, ele não quer largar o poder. Ele faz todos os conchavos para continuar no poder.
É a satisfação psicológica está nisso. É algo doentio. Essa é a fruta da queda. Essa é a queda. O Apocalipse coloca tão bem em Lúcifer. Qual era a jogada de Lúcifer? Ele queria ser mais do que Deus. É um poder que eu não admito que tenha um segundo, ser segundo. Eu quero poder. E na hora que sentar à esquerda, à direita de Jesus, de preferência, eu vou tirar Jesus de cena e eu ficar no poder. Então, fora esse nepotismo, né? Está vendo aí? Dela, da mãe aí, arrumar para os parentes, essas coisas. Que Jesus foi contra. E acabou com essa ideia de poder aqui. Mas aí, só para a gente então fechar aqui, diz Lutero algo genial. Essa falta de gnose, que o que me preocupa é essa falta de compreensão espiritual. E é a tal da humildade, né? E só quem é verdadeiro humilde é que vai compreender isso que Jesus está falando. Então, Lutero diz assim, Lutero, que em 1517 vai ser o fundador da reforma, né? Do movimento protestante no mundo. Ele diz assim, a carne, quer dizer, os seres materiais, né? A carne, ela não admite de jeito nenhum ser glorificada, e ela não compreende que ela possa ser glorificada antes de ser crucificada, ser exaltada antes de ser humilhada. Ela quer imediatamente a exaltação, sentar à esquerda e à direita. Aí Jesus então pergunta, é legítimo um pedido desse. Apenas eu coloco, se eu estou numa determinada posição nesse reino e posso delegar a vocês a posição da esquerda e da direita, eu, que sou o fundador desse reino, vou tomar um cálice amargoso agora, que é o da cruz. Irão me matar, irão me crucificar. E ele pergunta, vocês, e aí nos dois textos, tanto Mateus como no Marcos, vocês estão preparados para esse cálice amargoso que eu irei tomar, para esse cálice, essa taça que eu irei tomar agora? E eles responderam, e no plural, podemos. O que não se faz para ter autoridade. Jesus disse, serei traído, serei julgado, serei entregue para os romanos vão me ironizar, vão cuspir em mim, vão me flagelar e vão crucificar. Só depois é que eu vou ressuscitar e terei o tal reino da glória que vocês estão dizendo. Vocês poderão passar por isso, tomar esta taça que eu vou tomar e que está para breve? Eles falam, podemos. Topamos qualquer coisa, Senhor. Se Jesus perguntasse o seguinte, poderão aceitar em ser o último do grupo nesse meu reino? A isso não. Ser o último nós não concordamos. Mas se nós vamos ter a tal autoridade de sentar à esquerda, à direita, topamos qualquer sofrimento. Como se estivesse dizendo assim, topamos ir para qualquer batalha, topamos ir para qualquer dor, topamos enfrentar qualquer rebelião, topamos enfrentar os romanos, os judeus, que a gente vai ter essa autoridade. Mesmo se for para tomar essa taça amarga, topamos. Jesus então fala para eles, verdadeiramente
vocês tomarão essa taça, verdadeiramente. E foi verdade. O primeiro mártir do cristianismo foi Tiago, esse Tiago. Foi o primeiro a ser degolado, o primeiro mártir. Está em Atos, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. O primeiro mártir. Pá! Verdadeiro. Segundo, João não foi para a cruz, mas foi para a banheira de óleo quente, e foi, como diz Tertuliano, e foi também exilado na ilha de Patmos, como nos fala São Jerônimo. Logo, passará por torturas, por martírio. Com certeza tomarão a taça que eu vou tomar. Agora, ter a autoridade, ter a condição de colocá-los à direita ou à esquerda, isso eu não tenho. Agora é muito engraçado isso. Ele resolve pela primeira vez no texto escriturístico, e para os apóstolos o Cristo diz que tem coisa que ele não tem poder. Mas eles viam Jesus realizar tanta coisa poderosa, mas isso eu não tenho. Quem vai ficar à minha esquerda não depende de mim. Eu não posso conceder isso. Só o Pai que prepara, ou que está preparando esse que vai ficar à minha esquerda e à minha direita. É posição espiritual, e aí fica bem claro então que esse reino é espiritual, não é material, porque rei material, o rei, ele escolhe o ministro. Hoje nós vimos a presidente Dilma destituiu o ministro da Justiça e colocou um outro, e botou o ministro da Justiça na agência advocatícia do governo. Aqui no mundo é assim, ela escolhe os 30 e tantos ministros dela, e ela destitui, é a regra. Mas para um reino espiritual, em que o posicionamento é espiritual, não concede a mim, e só o Pai. E a pessoa que vai sentar do meu lado à direita, é o Pai quem diz, porque é Ele que prepara a pessoa. Logo precisa de uma preparação específica para ter essa posição. Não depende de mim. Então, pegando aqui a passagem aqui ao pé da letra para a gente ler, diz assim: com certeza beberei esse cálice. Quanto, porém, a vós sentados à minha direita e à minha esquerda, não está em minhas mãos vou-lo conceder. Isto será dado àquele para quem meu Pai o haja preparado. Ao ouvir o que pediam, Tiago e João, os outros se indignaram, os outros 10 se indignaram. Então, o que o Pai tem preparado? Como é que o Pai prepara alguém para ter uma posição qualquer de alguma coisa? A preparação divina se chama evolução. E dentro da evolução, cada um tem uma habilidade. É muito interessante. Como não existe uma folha da árvore igual a outra, todas são iguais, todas são diferentes. Como não existe um ser humano igual ao outro, a maior prova é a pressão digital, assim também não existe um apóstolo igual ao outro. Logo, não existe um ser igual ao outro. O Pai tem essa capacidade, mas cada um é importante dentro da sua função. Qual é o órgão mais importante? O pulmão, o intestino ou o coração? Se o coração vai mal, o intestino também vai. Se o intestino deixa de funcionar, o pulmão para. Se o pulmão para, vai embora o coração. Não existe o mais importante. Todos são importantes na organicidade da vida. Numa sinfonia, qual é a nota mais importante? Todas. Daí formar a harmonia. Assim também, nesta unidade coletiva, existem órgãos diferentes e todos são importantes. Logo, cada um será preparado para... Primeiro que no reino de Deus não existe nem esquerda nem direita, que isso é um posicionamento geográfico. E não é um problema de espaço no reino de Deus, é um problema de qualidade. Logo, cada um vai estar na sua função, realizando perfeitamente a sua função e importantíssimo na sua função. Mas quem dá isso é o Pai, que prepara especificamente cada um para esta função. Assim o texto termina
dessa forma surpreendente, Jesus colocando na cabeça deles o seguinte: ó, tudo me é possível porque o Pai me concedeu tudo, mas privilégio tirem da cabeça de vocês. Não me peçam privilégio, não tenho condição de conceder. Isso só o Pai. Logo, nós temos que começar a pensar naquilo que a gente pede nas nossas orações. Qualquer coisa você pode pedir a Jesus? Pode. Tudo que você pedir será concedido? Sim. Quando você bate, a porta se abre. Quando você busca, você acha. Não é assim? Logo, guarde. Só tem uma coisa que não pode ser atendido. É privilégio. Não é concedido a mim. Jesus não dá vantagem especial para ninguém. Vantagem especial para alguma pessoa vai depender da seguinte coisa: ser preparado pelo Pai. Ser preparado pelo Pai significa evolução naquela função. Está preparado naquela função para realizar aquele trabalho específico naquela função que é feita pelo Pai, que foi escolhida para você, que é a sua cara, que é o seu modelo, que é o seu jeito. Então, fechando, o que é mais extraordinário nessa passagem é que Jesus pode tudo, menos dar privilégio exclusivo para alguém em particular. Muita paz.